A paz do Senhor. A nossa meditação hoje está lá em Lucas 18, do 9 ao 14, que diz assim, tem como título a parábola do fariseu e do publicano. Contou também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, considerando-se justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem mesmo queria erguer os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que se humilha será exaltado. Amém. Aqui, essa parábola Jesus trouxe para aqueles que confiavam em si mesmo, não confiavam em Deus, confiavam em si mesmo, confiavam no seu próprio nariz, no seu próprio taco, digamos assim. E se considerava justo, se considerava santo, se considerava sem pecado, santarrão. E desprezava os outros. Ele contou a parábola para esses. E na parábola tinha 2 homens, um fariseu e o publicano. O fariseu que se achava santarrão, que se achava sem pecado, que se achava melhor do que os outros. O publicano que sabia que era pecador, que sabia que não era nada sem Deus, que era fraco, que era falho. E esses 2 foi para o templo orar. E a oração do fariseu era bem assim: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Então ele se exaltava, ele se achava melhor do que os outros. Ladrões, injustos, adúlteros. Então eles botavam os outros como pecadores, que, que não merecia a salvação. E ele como já tivesse a salvação, Como se não fosse também tão pecador, tão errado, tão falho como os outros. E nem ainda como este publicano. Ele desprezou o publicano. Ele desprezou o publicano. Mas olha só. Talvez aquela oração daquele homem foi alta para o publicano ouvir. Porque muitos oram alto para as pessoas ouvirem. Nada contra quem ora alto. Quem está orando para Deus, seja alto ou seja baixo, Deus responde. Mas tem muitos que oram alto para que os outros ouvem. E não precisa disso, apenas, e nem ficar no público, apenas entra no seu quarto, fecha sua porta e ora. Porque Deus vai te responder lá no secreto. Não precisa de público para Deus te ouvir, apenas fecha a porta do quarto e ora. Pode orar até em pensamento que Deus te ouvirá. Nada contra quem vai lá para o público orar, ler a Bíblia, falar da mensagem. Se está fazendo realmente, não para chamar atenção para si, mas para pregar o Evangelho, amém. A gente precisa de pessoas que propagam o Evangelho. Se é realmente para propagar o Evangelho, para anunciar a Cristo, anunciar a palavra, faça, ore, que Deus vai abençoar. Só que se é para se mostrar, não faça isso. Porque o exaltado será humilhado por Deus. Quem se exalta, quem se acha, será humilhado por Deus. E a oração do publicano era uma oração diferente. Ele estando em pé, de longe, ele não chegava perto, ele chegava de longe, porque ele se achava tão pecador, tão injusto. Ele nem sequer ele conseguia erguer os olhos para o alto, porque ele se achava pecador, pequenininho, injusto. E ele falou: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador.
Eu imagino, ó Deus, tem de misericórdia de mim, que eu sou tão falho, sou tão fraco, sou tão pequenininho. Eu necessito de ti. Qual a oração Deus atendeu? O que se exaltou ou o que se humilhou na presença de Deus? Quem desceu justificado foi o publicano, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que se humilha, será exaltado. Que a gente não possa ser como o fariseu, achando que a gente é melhor que todo mundo, porque a gente não é melhor do que ninguém. E pode ser um ladrão, pior que for, ainda tem o direito de salvação. Deus quer transformar aquela vida ainda. E que a gente possa se humilhar sabendo que a gente não é nada sem Deus. Que a gente é pobre, a gente é falha, a gente é pecador e necessita de Deus. Que a gente possa se humilhar na presença de Deus. Porque muitos fazem desse versículo interpretação errada. Acham que quem é humilhado vai ser exaltado e quem é exaltado vai ser humilhado. Não, quem exalta a si mesmo vai ser humilhado. E quem se humilha na presença do Senhor vai ser exaltado. Então que a gente possa se sentir sim pequeno, fraco, pecador, se humilhar na presença do Senhor, que ao tempo dele, ele nos exaltará. Que Deus te abençoe.